Se você tá aí, rolando na cama, olhando pro teto e pensando que amanhã vai estar com uma cara de quem brigou com o travesseiro, relaxa, você não tá sozinho. Tem muita gente que chega nesse vídeo exatamente do mesmo jeito, sem sono, procurando alguma coisa que distrai a mente, até que os olhos pesem. E já que você caiu aqui, aproveita para se inscrever e deixar o like. Não custa nada e me ajuda a continuar trazendo histórias como essa, que misturam mistério, calma e uma pontinha de estranheza, do jeitinho que faz a gente esquecer da insônia. Hoje a gente vai entrar em um daqueles enredos que parecem simples à primeira vista, mas que carregam uma sombra discreta por trás. É uma história sobre imagens que não falam, mas que guardam segredos. Sobre um homem que decidiu se isolar do mundo, mas encontrou na fotografia não apenas um ofício, e sim uma espécie de espelho obscuro da própria vida. Se você já olhou para uma foto antiga e teve a sensação de que ela escondia mais do que mostrava, então essa história vai te fisgar. Porque o silêncio da noite pode ser inquietante, mas o silêncio de uma fotografia, esse pode ser ainda mais profundo. O silêncio da noite é um tecido frágil. Ele pode ser rasgado pelo estalo de uma madeira seca, pelo vento que sopra contra uma janela mal fechada, ou até pelo latido distante de um cachorro que ninguém sabe ao certo onde está. Mas existe um silêncio ainda mais perturbador. Aquele que não se quebra por nada. Um silêncio tão profundo que parece observar você, respirar junto com você, se estender como um manto invisível que cobre cada canto da escuridão. Era esse silêncio que fascinava o Elias Vence. Aos 43 anos, Elias vivia uma vida de isolamento voluntário. Morava sozinho em uma pequena casa nos arredores de Atlanta, na Geórgia. Não tinha família próxima, tampouco amigos íntimos. Seus conhecidos mais próximos eram alguns alunos de fotografia que o respeitavam pela paixão pelo ofício, mas poucos sabiam sobre sua vida pessoal. A câmera era sua companheira. Não uma câmera digital moderna, mas uma analógica de médio formato, pesada, marcada pelo tempo, com arranhões que contavam sua própria história. Para muitos, era apenas uma peça ultrapassada. Para Elias, era quase uma extensão do corpo, uma ferramenta que traduzia o invisível em imagem, o silêncio em textura, a solidão em cor. Ele fotografava principalmente paisagens noturnas, montanhas solitárias, desertos iluminados apenas pela lua, árvores retorcidas em florestas esquecidas. Seus trabalhos não estavam nas grandes galerias de arte, mas sim em pequenos espaços independentes, frequentados por pessoas que entendiam aquela melancolia serena. Os críticos que acompanhavam suas exposições descreviam suas fotos como retratos da solidão universal. Mas Elias nunca buscou fama. Para ele, cada clique era uma tentativa de responder a uma pergunta que o perseguia desde sempre. O que existe no silêncio da noite, além de mim? Ele acreditava que a fotografia tinha o poder de revelar o que os olhos não viam. E estava certo. Infelizmente. O destino começou a se mover em uma tarde chuvosa. Elias estava em um café modesto, o tipo de lugar onde o cheiro de café queimado se mistura com o som da chuva batendo no telhado de zinco. Para passar o tempo, pegou um jornal antigo que o dono guardava em uma prateleira de madeira. Entre as páginas amareladas, uma manchete prendeu sua atenção. Desaparecimentos misteriosos continuam a assombrar a floresta Sussurro da Sombra. O artigo falava sobre uma floresta no interior da Geórgia, cercada de lendas urbanas. Pessoas sumiam sem deixar rastros. Famílias acampavam e voltavam sem um dos membros.
Caçadores experientes se perdiam em trilhas que conheciam de cor. Alguns diziam ouvir sussurros entre as árvores, como vozes chamando pelo nome dos vivos. Outros falavam de uma figura alta que aparecia apenas nas noites mais escuras. Para Elias, não era apenas folclore. Era um cenário perfeito. Uma floresta carregada de histórias, com o céu noturno livre da poluição luminosa. Era o que precisava para sua próxima série de fotos. Dias depois, partiu com sua câmera. A estrada que levava ao interior era estreita, cercada por campos abandonados e casas de madeira em ruínas. As placas enferrujadas mal indicavam os caminhos. Quanto mais avançava, mais sentia que estava se afastando não apenas da cidade, mas do próprio tempo. Chegou à floresta pouco antes da meia-noite. O céu estava coberto por nuvens pesadas, e a lua cheia brilhava apenas em lampejos rápidos. O ar era úmido, denso, e cheirava a terra encharcada. Elias caminhou por quase 1 hora, afastando-se das áreas de acampamento. O barulho de grilos, corujas e galhos quebrando sob seus pés formavam uma sinfonia desconfortável. A cada passo, tinha a impressão de que o som não se dissipava, ficava suspenso no ar, preso entre as árvores. Encontrou uma clareira circular, perfeita para seu objetivo. Ali, o céu se abria como uma janela para o infinito. Montou o tripé. Ajustou a câmera para uma exposição de 90 minutos. Depois, sentou-se em um tronco caído e esperou. Esperar fazia parte do ritual. O corpo parado, o ouvido atento, a mente aberta. Às vezes, Elias fechava os olhos e apenas ouvia o som da floresta. Outras vezes, deixava a mente divagar, como se estivesse conversando silenciosamente com a escuridão. De madrugada, desmontou o equipamento e voltou para casa. No dia seguinte, trancou-se em seu estúdio escuro. O ambiente cheirava a químicos de revelação. A luz vermelha fraca criava sombras densas nas paredes. Cada foto emergia devagar, como se viesse de outro mundo. As primeiras imagens eram belas. Estrelas como riscos brancos no céu, árvores negras como sentinelas. Mas uma foto não fazia sentido. Entre as árvores, quase imperceptível, havia uma silhueta translúcida. Alta, magra, humanoide. Os contornos eram distorcidos, como se estivessem em movimento, e no lugar dos olhos, 2 pontos vermelhos. Elias aproximou o rosto do papel, incrédulo. Uma falha na exposição. Sussurrou para si mesmo. Mas no fundo, sabia que não era isso. Aquela fotografia se tornou uma obsessão. Elias passou horas examinando os negativos, procurando falhas no filme e imperfeições químicas, qualquer explicação lógica. Mas não havia nada. Nos dias seguintes, não conseguia dormir. Sempre que fechava os olhos, via a silhueta entre as árvores. Era como se o observador invisível tivesse atravessado a lente e se instalado dentro dele. Na noite seguinte, contra todo instinto, voltou à floresta. Refez cada passo até a clareira.
Montou a câmera. Esperou. O silêncio era diferente dessa vez, mais pesado. A floresta parecia segurar a respiração. Quando revelou a nova foto, quase deixou o papel cair. A figura estava lá outra vez, mas agora estava mais próxima. Os braços estendidos, como se quisesse alcançar a câmera. Elias recuou, suando frio. Não pode ser. Nos dias que se seguiram, pesquisou obsessivamente sobre a floresta. Encontrou artigos antigos, relatos de moradores, boatos em fóruns obscuros da internet. Todos falavam de pessoas que desapareciam. Alguns mencionavam um guardião que punia intrusos. Nenhum, porém, descrevia o que ele havia visto. Na terceira noite, Elias decidiu mudar de estratégia. Levou uma câmera digital. Configurou para tirar fotos de curta exposição em sequência, automática. Passou horas na clareira, imóvel, enquanto a máquina clicava incessantemente. Quando voltou para casa e descarregou o cartão de memória, percebeu algo estranho. As primeiras imagens mostravam apenas a floresta. De repente, a sequência parava. E havia apenas mais uma foto. Nela, a criatura estava diante da câmera. Olhos vermelhos incandescentes. O rosto a poucos centímetros da lente. Elias recuou da tela, o coração disparado. Aquilo não era um erro. Era uma resposta. Depois daquela terceira noite na floresta, Elias nunca mais foi o mesmo. Ele tentava seguir sua rotina, mas a mente já não obedecia. Quando dava aulas, distraía-se no meio das explicações, olhando para o fundo da sala, como se esperasse ver alguém parado ali. Seus alunos cochichavam entre si. O professor anda estranho. Parece que não dorme. E não dormia mesmo. As noites de Elias se tornaram longos corredores de insônia. Ele deitava, fechava os olhos, mas o silêncio do quarto parecia mais alto do que qualquer barulho. Era como se a própria escuridão tivesse peso. Ele sentiu o colchão afundar levemente, como se outro corpo deitasse ao lado do seu. Virava-se de repente, acendia a luz. Nada. Sempre nada. Mas o vazio era, de alguma forma, pior do que se houvesse algo ali. Logo, os dias também começaram a se distorcer. Quando caminhava até a mercearia do bairro, sentia passos atrás de si, lentos, perfeitamente sincronizados com os seus. Virava-se e a rua estava vazia. Uma vez, ao atravessar uma vitrine de vidro, teve certeza de que viu 2 pontos vermelhos refletidos junto ao seu rosto. Passou a mão no próprio olho, esfregou forte e, quando olhou de novo, não havia nada. Elias tentava se convencer de que era apenas o cansaço. Mas o corpo sabia. O coração disparava, o suor descia frio e os músculos enrijeciam como se sua vida estivesse por um fio. Foi em uma manhã nublada, semanas depois, que Elias encontrou o velho na praça. O homem estava sentado em um banco de madeira, alimentando pombos. Tinha a pele marcada pelo tempo e um olhar que parecia carregar mais memórias do que um ser humano deveria suportar. Quando Elias passou por ele, o velho o chamou sem rodeios. "Você foi até o sussurro da sombra, não foi?" O fotógrafo parou, o coração disparado. "Como sabe disso?" perguntou, tentando manter a voz firme. O velho soltou uma risada curta, sem humor. "Ninguém precisa me contar. Eu vejo nos seus olhos. Todos que entram lá saem com o mesmo olhar, de quem já foi visto e registrado." Elias se aproximou.
tomado pela curiosidade e pelo medo. O que quer dizer com o registrado? O homem se virou devagar, encarando-o com firmeza. A floresta guarda o que entra nela. Não são só pessoas que desaparecem, são histórias, vidas inteiras. Você acha que foi lá para tirar fotos? Pois não, foi chamado. E agora você carrega algo que não deveria. O silêncio pairou entre eles. Elias quis fazer mais perguntas, mas o velho apenas se levantou, caminhou mancando e desapareceu pela rua lateral, deixando Elias sozinho, mais perdido ainda. Os anos seguintes foram uma tentativa desesperada de esquecer. Elias mudou-se para a cidade, largou a fotografia noturna e deu aulas apenas por obrigação. O brilho nos olhos que antes acompanhava cada explicação desapareceu. Agora falava de forma mecânica, como alguém que ensina uma arte em que já não acredita. Elias evitava pensar na floresta, mas o silêncio o acompanhava, como uma sombra. Então, em uma manhã de inverno, uma carta chegou. Era do detetive Harold Morrow. A caligrafia era firme, direta. Sr. Vance, encontramos o corpo de um homem desaparecido há 20 anos na região do Sussurro da Sombra. O corpo estava preservado de forma incomum. Junto dele havia uma câmera analógica. Precisamos que alguém com sua experiência revele o filme. Sei da sua reputação. Por favor, aceite. Elias releu a carta várias vezes. Sentiu as mãos tremerem. O instinto gritava para ignorar, mas uma parte dele sabia que não podia fugir para sempre. Reabrir o estúdio foi como abrir uma ferida antiga. O ambiente estava empoeirado, abandonado. O cheiro químico ainda impregnava nas paredes, mesmo após anos. Elias montou novamente as bandejas, reacendeu a lâmpada vermelha e, por um instante, foi transportado ao passado. As noites em que revelava suas próprias fotos da floresta. O detetive Harold apareceu pessoalmente. Era um homem de meia idade com um ar pragmático, mas com uma curiosidade que o tornava insistente. Preciso da sua ajuda, Sr. Vance. Dizem que o senhor sabe ver o que os outros não conseguem. Elias evitou o olhar do detetive. Talvez eu veja demais. O detetive não respondeu, apenas entregou a câmera encontrada com o corpo. O peso do objeto nas mãos de Elias trouxe uma sensação desagradável, como se carregasse algo vivo. O processo começou. O filme mergulhou no revelador e as imagens surgiram lentamente, como fantasmas em ascensão. As primeiras eram comuns: trilhas, árvores, céu encoberto. Elias suspirava de alívio a cada imagem normal. Mas então veio a última foto. Elias sentiu o corpo inteiro enrijecer. Ali estava novamente a criatura. Alta, distorcida, olhos vermelhos queimando como brasa. Mas havia mais. Na mão alongada da entidade, um objeto, e ao aproximar os olhos, Elias quase deixou a bandeja cair. Era uma câmera, idêntica à dele, disparando o flash em direção à floresta. Harold, ao lado, franziu a testa. O que é isso? Uma montagem? Uma falha? Elias não respondeu. Não havia explicação que pudesse dar. Ele voltou a olhar para a fotografia. E foi então que percebeu o detalhe que mudaria tudo. Nos olhos vermelhos da criatura havia um reflexo. Uma imagem minúscula. Quase invisível. Era ele. Era o próprio Elias. Mas não como estava agora. Era Elias envelhecido, com rugas profundas, olhar vazio, expressão de alguém já derrotado pelo tempo.
O chão pareceu sumir debaixo de seus pés. Ele recuou. O filme escorregou de suas mãos. Respirava em curtos soluços, como se o ar tivesse se tornado pesado demais para seus pulmões. Naquele instante, compreendeu. A floresta não apenas guardava quem entrava, ela arquivava destinos. Cada pessoa fotografada pela criatura não apenas desaparecia, se tornava parte de um acervo que existia além da compreensão humana. E agora era sua vez. Elias cambaleou até a janela para respirar. Abriu as cortinas de forma brusca e congelou. Do outro lado da rua, imóvel na penumbra, estava a figura alta. Os olhos vermelhos brilhavam como faróis. Não havia barulho, não havia vento. A cidade inteira parecia ter parado. A criatura não se movia, apenas observava. E pela primeira vez, Elias teve certeza absoluta. Ele já havia sido fotografado. E em algum lugar, sua vida já estava revelada. A história de Elias Vance nunca chegou às manchetes. Para alguns vizinhos, ele simplesmente enlouqueceu e se isolou até sumir. Outros afirmam que o viram sair de casa certa noite e nunca mais voltar. O detetive Harold Morrow registrou em relatório oficial que Elias abandonou a revelação do filme de forma abrupta e desapareceu poucos dias depois. Mas, em uma entrevista nunca publicada, Harold confidenciou a um colega: "Eu vi a foto e juro, havia algo olhando de volta para mim também." Alguns alunos de fotografia ainda contam histórias sobre o antigo professor. Dizem que quando examinaram seus negativos esquecidos, viram manchas escuras nos cantos, sempre no mesmo formato: 2 pontos vermelhos. Outros afirmam que ao digitalizar algumas fotos antigas, encontraram imagens extras que não estavam nos filmes originais. Imagens de pessoas olhando diretamente para a câmera. Pessoas que ninguém reconhecia. Até hoje, nos círculos de amantes da fotografia, corre uma lenda. Se você observar por tempo demais uma foto noturna de Elias Vance, perceberá que não está sozinho, que há um olhar de volta. E se prestar atenção suficiente, vai notar que esse olhar não está na fotografia, está em você.